Notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que pegou a direita e o próprio Bolsonaro de surpresa aqui agora, neste exato momento. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Eu sempre falo para vocês, gente, tá? Que a política e o judiciário é uma grande caixinha de surpresa. Vejam só o que acabou de acontecer, é simplesmente inacreditável. A ministra Carmen Lúcia, gente, tá? Do STF, acabou de derrubar decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sim, gente, bateu de frente. Colisão dentro do STF, gente. Confronto no STF neste exato momento. A ministra Carmen Lúcia, de forma surpreendente, eu tô aqui até agora sem acreditar, mas ela teve coragem sim, foi lá e fez. A ministra Carmen Lúcia acabou de derrubar decisão do ministro Alexandre de Moraes e eu imagino que o clima não deve estar dos melhores lá dentro do STF agora neste exato momento. Outra notícia bombástica, gente, tá? Jair Messias Bolsonaro acabou de ser chamado no TSE pelo novo presidente do tribunal, gente, tá? Cássio Nunes Marques acabou de chamar Jair Messias Bolsonaro lá no TSE. E essa notícia, gente, tá? Deixou uma pulga atrás da orelha de muitas autoridades em Brasília. Por que o Cássio Nunes Marques acabou de chamar o Bolsonaro lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral? Eu vou revelar, vou contar tudo para vocês. Gente, além dessas outras várias informações, acabou de sair aqui uma notícia que deixou o Lula completamente desesperado. Tem também, gente, tá? Briga, agressão que acabou de acontecer. Parlamentar do PT agrediu parlamentar do PL, do partido do Bolsonaro, gente, tá? Isso acabou de acontecer. Agressão, tá? Pancadaria. Parlamentar petista agrediu parlamentar do PL, da direita, e é claro que eu vou trazer também por que chegou a essas vias de fato, por que aconteceu esse essa briga feia, a ponto de se agredirem. Eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes também, essa informação vai estar nesse boletim. Rapidinho, gente, tá? Antes de tudo e qualquer coisa, eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, inclusive para você que caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter a sua presença aqui no nosso canal, espero que você volte sempre, gente, tá? Então, rapidamente, quero convidar você a se inscrever no canal, fazer parte da nossa família, lembrando que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada, só você olhar aqui embaixo, vai ter aqui a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever, você vai fazer isso aqui, ó, clicar em cima, na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Certinho, gente? Ah, não esqueçam, tá? Deixa o like, deixa o joinha. Vocês não têm noção, gente, do quanto joinha. Sempre quando vocês abrirem um vídeo, Fabiana Cardoso, já entra sentando o dedinho no joinha, no like, porque vocês não têm noção da força gigante que vocês dão pro nosso trabalho, só deixando o joinha e o like de vocês no vídeo. Posso contar com essa ajuda e colaboração? Estão preparados? Vamos lá, porque tem muita coisa para trazer para vocês. Deixa eu trazer aqui para vocês, gente, tá? Um vídeo para o Rodrigo Constantino, que partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes, essa última decisão que ele tomou. Vocês vão entender o porquê. Pois é, Cauti, é uma situação desesperadora, né, de impotência que a população brasileira sente, né? O Salles é o nosso advogado aqui presente hoje na bancada, né? Mas eu vi o vídeo da Ludmila Lins Grilo, nossa querida amiga aqui de domingos, vários domingos também, né? Analisando isso, inclusive ela vai dissecar melhor ainda no TV Injustiça, logo depois do nosso programa. Vi comentários do André Marsiglia, entre outros juristas, né? E não é preciso ser da área do direito para perceber o absurdo disso. O Alexandre de Moraes pegou um caso concreto, disse basicamente o seguinte, né? Traduzindo para leigos, que é o meu caso, inclusive, no direito, que porque existem duas ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, ele vai jogar para plenário, sabe-se lá quando, isso pode se arrastar por 1 ano, por 2 anos, ele vai jogar para plenário e, enquanto isso, e aqui é que vem o absurdo da decisão, na minha ótica, né? Enquanto isso, uma lei que foi aprovada por uma maioria impressionante, diga-se de passagem, na Câmara e no Senado, depois vetada pelo presidente Lula e o veto derrubado de novo pelo Congresso, essa lei que está, portanto, válida, ela é considerada, até segunda ordem, até julgamento, suspensa. Ele, numa canetada monocrática, como você lembrou bem, Cauti, ele aboliu a decisão de 513 deputados e 81 senadores, que foi, por exemplo, a nota do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, chamando atenção para isso. Não vale mais de nada o Congresso, né? Ele adotou aquilo que, se eu não me engano, foi a expressão criada pela Ludmila, né? Presunção de inconstitucionalidade. Ou seja, na dúvida, eu vou assumir que a lei é inconstitucional e não está valendo. E, enquanto isso, pessoas que teriam benefício da redução da pena por conta do PL da dosimetria permanecem em cárcere.
Quer dizer, a falta total de empatia dessa figura obscura, né, desse verdadeiro psicopata que tomou de assalto o Brasil, isso já é conhecido, mas ele agora vem levando isso a níveis sem precedentes. E o pior, na minha opinião, é essa sensação de não ter como reagir. Eu mesmo fiz um comentário no meu X, que repercutiu bem, já está com quase 20 mil curtidas, mas eu sei que é um desabafo e não um caminho viável. Eu escrevi que a única medida possível, porque o Rogério Marinho, com todo respeito e diplomacia dele, né, ele fala em eleger melhores representantes para 2027, a gente reverter essa situação absurda e que não tem mais elo entre os representantes e os representados, porque um juiz vai lá, que nem juiz né, e encalacrado no caso do Banco Master, com 129 milhões de motivos para ser suspeito. Ele vai lá e decide que a dosimetria não vale mais. Então a única saída para essa segunda-feira cedo seria o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, colocar no plenário um dos vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes para que isso fosse logo votado. Vai acontecer? Não vai acontecer, eu não tenho essa esperança. Mas era a única saída dentro das instituições, digamos assim. Porque nós temos ideias, mas não podem nem ser ventiladas, né? Nós já estamos naquela situação em que realmente se trata de um estado de exceção. E se você fala como que tem que lidar com ditadores, você que acaba preso, com Polícia Federal na sua porta, e por aí vai. Então, é uma situação extremamente angustiante. O brasileiro está olhando para isso incrédulo, né, até onde chegou essa situação. Eu brinquei numa outra postagem, né, brinquei entre aspas, falando, países um pouquinho mais sérios que o Brasil, tipo Paraguai, Congo, quiçá Haiti, já teriam afastado Alexandre de Moraes do Supremo, ele já estaria no banco dos réus e provavelmente numa prisão preventiva, porque ele tem poder de obstruir justiça. Mas em vez disso tudo acontecer, ele está sentado onde ele sempre esteve, na cadeira toda poderosa, dando canetadas esdrúxulas, monocráticas e autoritárias, rasgando as leis e desmoralizando por completo todo o poder legislativo. A pergunta que fica no ar, claro, é até quando? Até quando o Brasil vai tolerar uma situação dessa? Ninguém sabe a resposta. Tá aí, gente, tá Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos, teceu duríssimas críticas contra o ministro, né, do STF, Alexandre de Moraes. E realmente o que ele disse aqui está acontecendo, gente. Tá vários juristas, grandes juristas do Brasil, né, a Ludmila Lins Grilo também fez um vídeo, eu trouxe ele aqui no canal para vocês entenderem, né, dentro da lei, o que pode estar acontecendo de errado com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, segundo aí a jurisprudência, segundo aí o que está na Constituição, segundo o que está na lei, né? Eles estão amplamente revelando, né, mostrando pra gente que isso não poderia estar acontecendo. E agora o Rodrigo Constantino também deu aqui a sua opinião com tudo isso que está acontecendo e teceu duríssimas críticas, né, contra o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte. E aí, gente, vocês acham que o Alexandre de Moraes vai levar isso adiante? Vocês acham que ele vai recuar, né, depois de tanta pressão na imprensa, né, pressão popular, pressão dos juristas? E aí, gente, vocês acham que ele vai levar isso adiante? Vocês acham que agora, com essa reação do Congresso Nacional, inclusive teve agora uma recente fala do Sóstenes Cavalcante revelando que agora eles podem apresentar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que agora eles querem que seja aprovada, é a anistia ampla, geral e restrita. E isso pode fazer com que Alexandre de Moraes recue e volte atrás nessa questão aí da suspensão da dosimetria. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Com essa reação do Congresso Nacional em propor uma PEC, que sabem que propondo uma PEC sendo aprovada, um ministro da Suprema Corte não pode ir lá com uma canetada e derrubar uma PEC aprovada pelos legítimos representantes do povo, né? Então, essa é a reação que parece que está sendo preparada pelo Congresso Nacional em reação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, será que vai para frente essa PEC? Será que ela realmente vai ser apresentada? Vai ser colocada para votação? Será que o Alcolumbre e o Hugo Mota vai colocar essa PEC para votação? Ainda tem isso, né? E aí, gente? O que é que vocês acham que vai acontecer? Vamos lá, gente, porque o que eu vou trazer aqui para vocês é simplesmente inacreditável. Eu tive que ir em vários portais de notícia para ter certeza que isso aqui realmente aconteceu. Carmen Lúcia, gente, tá? Eu tô impressionada. Na verdade, o Brasil inteiro ficou impressionado. Carmen Lúcia derruba decisão de Alexandre de Moraes que multava Rita Serrano por uma postagem nas redes sociais X feita em 2022 no valor de 600 mil. Ele multou no valor de 600 mil. E a Carmen Lúcia foi lá e derrubou a decisão do Moraes. Gente, eu tô perplexa. Segundo a ministra, a cobrança era indevida e não foram identificados conteúdos desinformativos
com apologia a atos antidemocráticos. Vamos ver aqui, gente. O que será que está acontecendo com a ministra Carmen Lúcia? Carmen Lúcia, tá? Gazeta do Povo, citando a fonte aqui para vocês, derrubou a multa imposta por Moraes por suposta desinformação em 2023. O que para ele era desinformação, para Carmen Lúcia não era desinformação. E ela foi lá e derrubou a decisão do ministro. A ainda presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, anulou uma multa que poderia chegar a 600 mil contra a dona de um perfil na rede social X por suposta divulgação de desinformação durante o período pós-eleitoral de 2022. A punição havia sido determinada em 2023 pelo ministro Alexandre de Moraes, mas a ministra concluiu que a cobrança foi aplicada de forma indevida. A decisão favorável a Rita de Cássia Serrão foi publicada em junho de 2025, após pedido apresentado pela defesa da usuária. O entendimento de Carmen Lúcia acompanhou o parecer do Ministério Público Federal, que também considerou irregular a aplicação da penalidade. Ou seja, não só a ministra Carmen Lúcia, mas o próprio Ministério Público Federal também disse que a decisão do Moraes era irregular. Meu Deus, que humilhação isso aqui. A magistrada ainda destacou que não houve comunicação formal prévia sobre a imposição da multa e que não foram identificados conteúdos ilegais nas publicações analisadas. Segundo ela, ausente a intimação da decisão que determinou a aplicação de multa em caso de reiteração de conteúdo já bloqueado nos autos e não identificadas publicações contendo desinformação ou apologia a atos atentatórios à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. Indevida a cobrança de multa fixada na decisão. É indevido a multa aplicada por Alexandre de Moraes, escreveu a ministra, segundo a apuração publicada nesta segunda-feira pela Folha de São Paulo. Tá aí, gente, tá? Ministra Carmen Lúcia disse que não houve irregularidade. Além da ministra Carmen Lúcia, o Ministério Público Federal também, gente, considerou irregular a multa que foi aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes no valor de 600 mil. E a ministra, então, foi lá, passou por cima do ministro Alexandre de Moraes e derrubou a sua decisão. Gente do céu. Algo que eu jamais imaginaria que fosse acontecer. Confesso para vocês, tá? Daqui a pouco, gente, aconteceu agressão, tá? A parlamentar petista agrediu parlamentar do PL. Vou trazer daqui a pouco essa informação para vocês, mas realmente a situação dentro do STF não tá lá das melhores, tá? Ministros do STF veem Senado sem clima para nova indicação de Lula. Lula tá nas cordas bambas, né, gente? Tá aqui. O clima não tá muito bom. E a gente tem informação de bastidores, gente, tá? Que existe chance, sim, dessa nova indicação do novo ministro pode ficar para o novo presidente, para o futuro presidente, para o presidente que vai estar ocupando esse cargo a partir de janeiro de 2027. Se o Davi Alcolumbre assim o decidir, neste ano pode não ser sabatinado o novo indicado e ficar para 2027. A coisa tá feia para o Lula. Uma nova indicação do presidente Lula da Silva para a vaga de Luiz Roberto Barroso é vista como ceticismo por integrantes do STF. A avaliação feita por magistrados é de que o Senado está sem clima para uma nova sabatina após a recusa do Jorge Messias. O ideal, ainda segundo fontes ouvidas pela CNN, seria aguardar o resultado das eleições para então indicar um nome. O diagnóstico é baseado em conversas informais com senadores da base aliada que avaliam como improvável o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautar uma nova sabatina. Isso antes da eleição, gente, tá? E eu penso da seguinte forma, gente, tá? Vamos supor, acontece o pleito eleitoral. Lula vence a eleição. Com Lula na presidência, sendo futuro presidente, pode até ser que Davi Alcolumbre possa sabatinar. Mas se o Lula perder, vocês acham que o Davi Alcolumbre vai aceitar
acatar a indicação e colocar para ser sabatinado? Gente, o Lula realmente está em maus lençóis. Então tá aí. Segundo o ministro do STF, eles veem o Senado sem clima para a nova indicação de Lula antes do pleito eleitoral. Ou seja, se o Lula vencer a eleição... Vou até bater aqui. Né, gente? Nossa, Deus o livre. Deus nos livre. Deus nos livrai. Se o Lula concorrer e vencer, pode até ser que seja que Davi Alcolumbre vai lá e sabatina, coloca para votação. Agora, se o Lula perder, Davi Alcolumbre pode... Lula perdeu, não vou nem sabatinar. Pode ficar para o próximo, para o futuro presidente. Pode ser Flávio Bolsonaro. Seria um presentão para o Flávio Bolsonaro, né? Logo no início. Vamos lá, gente. Agora, agressão, gente. Vereadora do PT parte para cima de deputado do PL durante discurso. Isso aconteceu, gente, tá? Desequilibrados mesmo, né? Tá aqui. A vereadora Eliette Feitosa, conhecida como Neguinha do PT, teria partido para cima do deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL, durante um evento realizado no município de Mundo Novo. O episódio ocorreu quando Nogueira começou seu discurso. Durante sua fala, o parlamentar exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro e declarou seu apoio à pré-candidatura no Senado do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Tentaram prender o melhor presidente do Brasil que este país já teve, disse Nogueira. Calaram a boca do presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento é possível ver que a vereadora sai do seu local e caminha até o deputado. Ela chega a agarrá-lo pelas costas, momento em que é contida por pessoas presentes para conduzi-la de volta ao seu lugar. A petista, gente, tá? Ficou furiosa com o discurso do aliado do Bolsonaro e partiu para agressão. Meu Deus do céu, que povo doido. Vejam só. Um minuto de atenção. Tentaram prender o melhor presidente desse Brasil que já teve. Calaram a boca do presidente Jair Bolsonaro. Tentaram tirar ele do pleito. Mas em outubro é Flávio Bolsonaro. É Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. É Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Essa cara é maluca. Nesse momento, passo a palavra para a prefeita de Mundo Novo. A petista ali ficou indignada, né? Revoltada no momento em que ele disse que calaram a boca de Jair Messias Bolsonaro e que Flávio Bolsonaro será o novo presidente do Brasil, gente. No meu ponto de vista, o desespero já está tomando conta da esquerda, gente, tá? Vereadora petista ficou enfurecida com o parlamentar, com o deputado Rodolfo Nogueira, por ter dito ali algumas coisas, algumas verdades ali no microfone, né? Gente, tem mais informação aqui para trazer para vocês. Inclusive, Jair Messias Bolsonaro foi chamado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Muita gente desesperada aqui com essa informação. Eduardo Bolsonaro, gente, tá? Eduardo Bolsonaro partiu para cima do Salles. Agora, gente, isso aconteceu aqui, ó, há poucos instantes. O Eduardo Bolsonaro vai explicar para vocês os detalhes dessa treta. Por que o Ricardo Salles está magoado, está chateado e por que o Eduardo Bolsonaro tomou essa decisão. Ele vai explicar absolutamente tudo, gente, tá? Eduardo Bolsonaro responde ponto a ponto, tá? Os ataques do Ricardo Salles contra ele. E
Eu queria que vocês assistissem com muita atenção e colocassem aqui embaixo quais pontos vocês acham que o Eduardo Bolsonaro está certo, em quais pontos ele está errado, se ele estiver errado, em quais pontos o Ricardo Salles está certo, onde que ele está errando. Eu queria que vocês assistissem e durante aí o vídeo vocês fossem colocando aqui embaixo a opinião de vocês aí, ponto a ponto. Assistam porque esse aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Pessoal, eu juro pra vocês, esse aqui não é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. O Salles é uma pessoa que eu conheço, eu imaginei que, independentemente do nome que eu indicasse, que eu apoiasse, humildemente para pedir o voto das pessoas em São Paulo, né? Quando esse momento chegasse de indicar o nome para senador, porque em virtude da perseguição que a gente sofre no Brasil, é impossível retornar e não ser preso por essa corte, sinal de que a gente tem feito sim um bom serviço aqui nos Estados Unidos, mas quando isso acontecesse, o Salles ele ia, de alguma maneira, dar uma alteração, né? Chamar atenção, visando aí as futuras eleições, ou talvez essa eleição de agora, mas o que aconteceu é que ele começou a pegar muito pesado, né? Ele começou partindo, né, para calúnia, dizer que eu sou bandido, que eu sou corrupto, que eu estou aceitando dinheiro em troca, né, do voto, de indicar, das pessoas votarem no André do Prado, ou seja, em última análise é dizer que eu estou aceitando dinheiro e cagando pro meu pai, né? Deixando de lado tudo aquilo que eu sempre falei, né? Dos meus netos poderem reencontrar o avô, de eu poder reencontrar o meu pai, de poder ter uma vida minimamente justa no Brasil. E eu já falei aqui que nós não estamos à venda, quanto mais quando o assunto se trata em liberdade. Mas esse tipo de calúnia que ele colocou aqui agora no podcast não pode ficar, né, sem resposta. Então, vamos a elas. Eu abro mão. Vamos ver se esses caras realmente querem prestigiar o discurso de não perder vaga para a esquerda ou se houve alguma negociação ali que eles não podem voltar atrás e colocar o Melo Araújo. Primeiro, o Salles está cagando pro Melo Araújo. Se ele realmente tivesse preocupado em não deixar a vaga para a esquerda, ele já teria aderido a um projeto com 2 senadores apenas. E ele nunca fez isso. Ele agora quer o quê? Ele quer descontar a raivinha, porque ele não foi escolhido por nós para ser apoiado por nós para essa eleição, o que praticamente tira ele de qualquer possibilidade de ser senador, e está querendo ver se consegue me constranger para saciar o desejo dele de vingancinha contra mim. Repito aqui, olhando pro seu programa. Porra, aí tu é foda, né? Não, sou foda não. Aí vem uns baba-ovo aqui, né? Porra, tu é foda, né? Cara, o cara se sujeita a ser papel higiênico do Ricardo Salles, mas vamos lá. Ele veio a público dizer, fez acordinho com... fez caralho. algum conchavo com o Alexandre de Moraes. Eu não faço conchavo com ninguém. Ninguém. Porque não teve conta bloqueada, passaporte apreendido. Se o passaporte foi apreendido, você já estava nos Estados Unidos. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Se você não faz conchavo com ninguém, Salles, por que você que tá quieto nesse último tempo? Esse é o meu ponto. E eu tô falando pra vocês, o Salles ele é um perseguido? Ele é um perseguido. Eu acho que ele é inocente naquele caso lá das madeireiras, eu acho que ele foi um baita ministro do meio ambiente. Digo isso e sempre seguirei dizendo, porque essa é uma posição minha. E as minhas posições não mudam de acordo com o momento político, senhor Salles, igual você, que quando eu me exilei nos Estados Unidos estava falando que é importante ter alguém lá de fora denunciando, que fez a decisão certa. Você está virando um meme nas páginas, Salles, por causa dessa sua conduta de ser biruta de vento político. Não faça isso, cara. Pô, a gente se conhece, cara. Você é que, em última análise, está sendo se desgastando, não sou eu não, Salles. Eu sou o primeiro suplente de uma chapa. O cabeça de chapa é outro, é o André do Prado. Mas não faça isso, que você cai em descrédito. Agora, mais uma vez, você está notoriamente quieto, todo mundo viu isso, porque você acha que essa é a estratégia correta para você se manter dentro do tabuleiro político com mandato. Eu acho que não, eu arrisquei tudo, vim aqui para fora, não quero que todo mundo seja igual a mim não, tá? Eu coloquei tudo na minha vida em jogo, né? Um mandato de deputado federal, que vocês devem imaginar como é que é bom, uma candidatura encaminhada para o Senado, que dentre os cargos eletivos é o melhor de todos. Por que é o melhor? Porque você tem maior poder, porque você tem muito de emenda, porque todo mundo que vem para você, né, fazer algum tipo de pedido, essa pessoa vem te tratando de uma maneira, né, totalmente respeitosa. Você vê quando tem um debate mais acalorado, é na Câmara, né? Ou algo de mais baixo nível, ocorre na Câmara. No Senado é local de ex-governador, de gente que está na bica para ser presidente.
né? Ou que está aguardando o interstício dos 4 anos para tentar uma vaga de governador. Então, eu deixei tudo isso de lado para me arriscar e tentar, sim, fazer pressão de fora, porque dentro do Brasil não adianta. Adianta, hoje em dia, você, por melhor que sejam lá hoje parlamentares, que nós temos muito bons, adianta você entrar com recurso dentro do STF? Você acha que o Alexandre de Moraes, julgando o seu processo, ele vai realmente, não, olha, isso aqui tem um mérito jurídico que eu vou mudar aqui a minha decisão? Então eu parti para fora. Foi prendido quando eu era ministro ainda. A Polícia Federal foi na minha casa, na casa da minha mãe, no meu escritório de advocacia, no meu gabinete. O que eu passei como ministro... Então o que acontece? O que aconteceu com o Salles aqui, de fato, é uma perseguição, tá? Da PF na casa dele, etc., perda de passaporte. Eu liguei pra você há 15 dias atrás, um mês atrás, pra falar, olha, não vamos apoiar gente que não é de direita, eu sei que eu não tô no mesmo partido. O que eu trato num telefone, eu não exponho ao público. Todas as pessoas que vocês veem aí, as tretas na internet, por que vocês não tratam no público? Já tentamos várias vezes tratar no público. E tem um acordo implícito de cavalheiros que aquilo que é tratado de maneira privada no telefone celular não vem ao público. Por mais raiva que você tenha da pessoa. E até este momento tem ido muito bem, salvo com o Rodrigo Constantino, né? Seguiu o conselho do Paulo Figueiredo, fui lá falar com ele, o cara pegou a nossa conversa e jogou no X. Mas não tem problema, depois eu repeti tudo ali, publicamente, o que a gente tratou. E agora o Salles. O Salles me ligou, cerca de 2 meses atrás, eu acho. Eu vou deixar que você, eu vou narrar aqui a conversa, eu vou deixar que você tire as suas conclusões, tá? Eu jamais falaria isso, mas já que ele está levantando aqui, ele me ligou e falou o seguinte: Eduardo, sei que você está passando um problema complicado aí, está passando uma fase de sacrifício, né? Imagina aí como é que seja para você. E aí ele falou alguma coisa, né? Não sei como é que está a sua situação financeira, para pagar suas contas, etc. Sei que você está passando um momento difícil, tal. E aí, eu não sei se eu fiz o certo ou não, mas eu já consegui imaginar onde essa conversa ia chegar. Você consegue imaginar? Agora, o projeto não é eu ser senador ou você ser senador. O projeto é resgatar o Brasil, tirar as velhinhas da cadeia. Tá aí a dosimetria, que seria pouca coisa, né? Muito male, aquele troféu de consolo. Tá ali o Moraes agora escolhido o relator da causa e derrubando a lei. O Salles, ele não joga para o grupo. Esse é o problema dele. Ele não é uma pessoa de grupo. É por isso que ele está fazendo esse estardalhaço todo. Porque ele quer se vingar de mim. Ele não quer botar o Melo Araújo, o Mário Frias. Ele está cagando para isso. Ele vai se deleitar e vai rir se ele conseguir me tirar de campo. E para isso ele está apelando tanto a ponto de não conseguir enxergar que ele está caindo no ridículo de usar a mesma narrativa do sistema que o persegue. Vocês conseguiram entender a gravidade disso aqui? E aí, gente, eu falei pra vocês, né? Eu queria que vocês assistissem, né? Ele colocou ponto a ponto ali a parte do Ricardo Salles, rebateu. E aí, gente, o que é que vocês acham dessa treta que tá acontecendo nos bastidores da direita? A esquerda deve estar batendo palma para isso aqui, gente. A cada vez que acontece, eu não costumo dar palco para treta que acontece dentro da direita, gente, mas como trata-se de um cargo extremamente importante, que é a questão de senador da República, porque, gente, um senador da República pode ser o divisor de águas, pode ser aquele voto que vai decidir algo dentro do Senado Federal. Então, é muito importante, não dá pra gente simplesmente fingir que não está acontecendo. Uma vaga hoje no Senado Federal, gente, vale ouro para a oposição. E essa treta acontecendo nos bastidores, lamentavelmente. Claro, gente, tá? Eu já trouxe para vocês aqui a escolha do Eduardo Bolsonaro, que é o André do Prado, que inclusive muita gente da oposição já disse que não vai apoiar, que não vai pedir voto, que não concorda, porque é um parlamentar do Centrão, que já foi ligado ao PT, à esquerda, já fez campanha para petista. Outros já dizem que por causa do game político já vai passar a apoiar o André do Prado. Ou seja, se é o Eduardo Bolsonaro que lançou, muitos assinam embaixo, confiam na escolha do Eduardo Bolsonaro. Outros, por exemplo, o Alexandre Pitoli disse que, olha,
Eu respeito, mas não vou apoiar. Então, gente, tá aí as opiniões. Eu queria a opinião de vocês. O que é que vocês acham disso que está acontecendo dentro da direita? Essa treta que está acontecendo. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que Eduardo Bolsonaro está acertando, está errando nessa decisão? Vocês acham que o Ricardo Salles, está certo em expor isso aqui em podcast, coisa que poderia ser, né, está sendo resolvida ali nos bastidores, em off, né, conversando entre si? Vocês acham que é certo expor essa treta aqui, ó, expor essa sangria pro Brasil inteiro ver, pra esquerda ficar aí gravando vídeo, se vangloriando, né? A esquerda tá rachada, treta na direita, né? A direita tá rachando, briga na direita, a direita tá se degladiando, porque o que eu mais vejo é youtubers, esquerdistas que estão, ó, batendo palma pra isso aqui que tá acontecendo. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês.